Olá, turmas 301, 302 e 303. Nesse vídeo nós vamos corrigir todas as questões teóricas de arte que nós tivemos no primeiro semestre. Eu acabei demorando para passar esse gabarito, né? Mas é até em função de que todos conseguissem fazer. Vou procurar não demorar tanto nesse segundo semestre, mas então vocês têm que procurar sempre postar as coisas dentro dos prazos, porque depois que o gabarito for lançado, não vai ser mais contada a pontuação de correção dessas atividades, tá? Então, procurem manter sempre tudo em dia. Vocês vão observar aqui que eu coloquei as semanas, porque devido aos horários de vocês, a feriados e tudo mais, não coincidem as semanas dentro das 3 turmas no caso, né? Vocês já devem ter percebido isso com relação a alguns vídeos também que eu gravei, né? Que eu gravei primeiro na turma 302, que é a que está mais adiantada no conteúdo porque não teve feriados, e com relação a 301 e 303, tá? Mas é a mesma coisa que se aprende nos turnos da escola, certo? Então, lá na semana 1 e 2, a turma 302 trabalhou sobre linhas, e na semana 3 foi a turma 301 e 303, mas todos têm essas atividades aqui, ó. Vocês tinham que dizer qual a importância das linhas para as diferentes artes visuais e plásticas. Então, a linha, que é uma sequência de pontos, ela é uma força, uma direção, não é só uma linha de contorno. Ela vai direcionar o nosso olhar diante da imagem. Assim, elas também podem gerar sensações psicológicas como paz, agitação, raiva, movimento. O que é o Zentangle? Vocês lembram, né? Aqui tem um errinho de digitação. É um método de criação de imagens usando padrões repetidos. É uma nova forma de arte, fácil de aprender, divertida, relaxante. Tem os livros, né, de pintura, são todos feitos com o Zentangle. Então, teve lá o desenhista, ele fez, né, o livro e deixou em branco para as pessoas colorirem como uma técnica de relaxamento. Ela estimula a atenção e estimula a criatividade. Esse outro conteúdo, então, é sobre as formas. Foi na semana 7 e 8 na turma 301, na semana 3 na turma 302 e na semana 6 na turma 303. O que são pinturas corporais indígenas? É uma manifestação cultural presente em várias sociedades, como indígenas, hindus, africanos, na sociedade ocidental, por meio de uma maquiagem, uma tatuagem que é lavável, né? Então, não é só nos índios que tem. O que essas pinturas, elas representam? Então, os índios, eles utilizam a pintura corporal como uma forma de expressão ligada aos diversos manifestos culturais da sua sociedade. Então, são vários momentos que eles usam a pintura. Eu coloquei aqui, então, a luta, a caça, o casamento, a morte, né? Todo o ritual indígena, ele é retratado nos corpos deles, né? Através da pintura, que é uma das expressões mais conhecidas e mais intensas que eles têm, junto com a música. Então, tudo que é ritual vai ter pintura corporal, vai ter música e também vai ter uma dança, e eles usam o corpo na dança também, que é a batida do pé, tá? Na semana 11, na turma 301, na semana 7 e 8, na turma 302 e na semana 10 e 11, na turma 303, vocês tinham atividades referentes ao mosaico. O que é mosaico? É uma arte decorativa milenar que reúne peças pequenas, né, de diversas cores para formar uma grande figura. Vem da palavra, então, musen, né, que é relativo às musas. O que envolve, que técnica, que habilidades que envolve o mosaico, né? Coloquei aqui, então, a organização, a combinação de cores, de materiais, de figuras geométricas, criatividade e muita paciência. Por isso que tem muito aluno que não gosta, né, de fazer a técnica do mosaico. Não tem paciência, né, de preencher todas as lacunas. É como montar um quebra-cabeça, na verdade, né? Como um mosaico pode ser feito? Então, aqui tinha a ver com os materiais, né? E locais.
Então, o mosaico pode ser feito através de vários materiais. Então, peças de vidro, plástico, papel, cerâmica, porcelana, pedras preciosas, mármore, granito, marfim, grãos, miçangas, conchas, azulejos, ladrilhos, entre outros. E aonde que ele pode ser feito? Ele pode ser em paredes, móveis, calçadas, tetos, objetos, qualquer lugar que uma pessoa imaginar pode ser feito um mosaico. Claro que daí ele vai ser feito com materiais diferentes conforme o local que ele for colocado. Como e onde surgiu a técnica do mosaico? Aqui tem algumas discordâncias, né? Mas o mais aceito é que surgiu ainda na Mesopotâmia. Muitos falam que foram os gregos, certo? Mas foi antes, foi ainda lá na Mesopotâmia, 3.000 anos antes de Cristo. E no Ocidente foram os maias e os astecas, né? Então tem algumas controvérsias, mas seria mais para vocês entenderem que faz muito tempo já. Aqui vocês tinham que escolher 5 artistas, né? Pesquisar para vocês conhecerem e colocar o nome deles aqui. Eu coloquei esses aqui, mas vocês poderiam ter colocado outros sem problema, tá? Depois vocês tinham que citar o título, o ano e o artista de 5 obras famosas de mosaicos. Isso aqui era uma resposta pessoal também, e aqui então eu não coloquei nenhum exemplo, tá? Vocês tinham que responder. E aqui também tem uma certa discordância sobre qual período artístico utilizou mais o mosaico, né? Mas para vocês terem uma ideia mesmo. Quem foi meu aluno lá no primeiro ano deve lembrar que nós trabalhamos o mosaico, né? O mosaico era um mosaico religioso e ele estava ligado então ao Império Bizantino ou à arte bizantina, certo? Mas também, além dos bizantinos, os egípcios usaram muito mosaico, os persas, os gregos, os romanos, em templos, igrejas, sarcófagos, calçadas, espaços públicos, então em tudo que é lugar, como eu falei anteriormente para vocês. Então aqui talvez pode ter surgido alguma discordância, dependendo de onde vocês pesquisaram também. Mas seria o mais importante, digamos assim, seria lá no Império Bizantino, na arte bizantina, né? Ligada à religiosidade, eram aqueles santos feitos no mosaico, com aquela auréola na cabeça, né? Vocês devem se lembrar lá do primeiro ano. Mas se acharam também com relação aos gregos, também tá certo que em alguns lugares trazem os gregos, certo? Então aqui depois vocês tinham uma pesquisa sobre a pop art. Esse vídeo provavelmente vai ficar um pouquinho extenso, acelerem ele ali e assistam, tá? Caso precisem copiar alguma coisa, é só vocês pausarem. Então lá na semana 14, a turma 301 e 303 trabalhou a pop art, na semana 11 foi a turma 302. Vocês tinham então um site, né, que falava sobre a pop art e tinha as informações para vocês responderem as perguntas. O que é a pop art? Também chamada de arte pop, ela é um movimento artístico, né? Para ficar mais completo ali, esse movimento buscava aproximar a arte do cotidiano das pessoas utilizando a estética da cultura de massas como suporte principal. Ou seja, usava questões publicitárias, anúncios publicitários para transformar em arte, né, e deixar ele mais presente no cotidiano das pessoas. Onde que surgiu? No Reino Unido e nos Estados Unidos em 1950. Quando que ela atingiu o seu auge? Lá na década de 60, principalmente no ano de 1963, devido a 2 exposições que aconteceram então lá nos Estados Unidos. Quem criou o nome pop art? Foi esse cara aqui, ó, o Lawrence, que criou esse nome. Quais eram os objetivos da pop art? Então, buscava aproximar a arte do cotidiano das pessoas, né? Utilizando a estética da cultura de massas como suporte principal, que foi aquilo que eu falei antes. Campanhas publicitárias e tudo mais. Então, eram objetos produzidos em grande escala, imagens que imitavam fotografias de jornais e revistas, utilizava a técnica da serigrafia, então era feita uma série daquela obra, não era uma obra só, né? E os artistas, eles numeravam essas séries de obras, vamos dizer, tinha uma obra lá que tinha
uma Coca-Cola, uma imagem de uma Coca-Cola bem colorida, né? Se tinha 5 imagens daquela, eles colocavam o número na imagem para a pessoa que comprou saber que estava comprando a número 1 de uma série de 5 ou a 2 de uma série de 5 e assim por diante. Eles eram inspirados nas histórias em quadrinhos, imagens de celebridades e publicidade. Que artistas participaram das 2 exposições lá de 1963? Então eu coloquei os nomes aqui, né? O Andy, o Carles, o Roy, o Tom, o James, certo? Vocês tinham lá, era só copiar. O que as obras dessas 2 exposições sublinhavam? Ou seja, o que elas ressaltavam? Elas ressaltavam a massificação da cultura popular presente no capitalismo. Que quer dizer isso aí? Eles queriam chamar a atenção das pessoas que elas estavam sendo muito consumistas, muito capitalistas. Então eles pegaram coisas que estavam no auge na época, né? E trouxeram como se fosse um protesto através da arte. O que marcou a pop art nesse período? Foi marcado pela ascensão do uso de objetos comuns e cotidianos à categoria de objetos artísticos. Então, imagens comuns de revista de jornal foram transformadas em objetos artísticos. Nós temos um outro movimento que nós vimos lá no 2º ano também, que é o dadaísmo, que ele, na verdade, era uma crítica à arte em meio à guerra, né? E eles usavam outros objetos mais polêmicos, né? Como o urinol, que vocês devem lembrar, né? E outros, enfim, nesse sentido. Aqui, então, era mais a questão capitalista, então é um outro tipo de protesto. Isso que é importante vocês conseguirem identificar na arte que vocês já estão no 3º ano do ensino médio, né? Essas questões, né? O contexto, a contextualização da obra, o porquê, o que eles queriam mostrar com aquilo, que loucura, né? A gente olha às vezes e pensa, bah, o que é isso? O cara tava fora, né? Mas na verdade tem todo um contexto, que isso que é importante vocês entenderem. E aí sim vocês criarem uma opinião crítica daquilo. Bom, voltando aqui então. O que a pop art criticava? Então, ela criticava a própria sociedade, o consumo excessivo, o comportamento capitalista sem limite, os hábitos cotidianos desenfreados dos norte-americanos. Então, tem muita questão de fast food na questão da pop art também. Se vocês procurarem, não ficou tão famoso que nem uma Coca-Cola, que nem a Marilyn Monroe, mas tem também. Mas eles usavam justamente os elementos que criticavam para criar sua obra de arte. Então tem muita gente que critica isso, né? E que eles ganharam dinheiro com isso também. Então eles também usaram do capitalismo, né? Mas enfim, eles fizeram o seu protesto da forma que eles achavam que era certo. E a última coisa que vocês tinham que escolher 3 obras ali e citar. Essas questões, elas são sempre pessoais, como a outra que eu falei antes, né? Mas para vocês mesmos pesquisarem e conhecerem um pouquinho mais da pop art, até porque depois vocês fizeram um trabalho artístico em cima, né? E aí vocês tinham que ter noção o que era pop art. Mas lembrando então que conforme agora a gente vai vendo as coisas, né? Como eu tenho feito com biologia, eu vou mandando os gabaritos, só procurem manter as coisas em dia. Tá bom? Nos vemos por aí. Um abraço. Tchau, tchau. E você? Por favor, não esquece, se inscreva no canal, curta esse vídeo e volte sempre. Obrigada, abraço, tchau, tchau.